Seja muito bem-vindo a mais uma atualização sobre a pandemia Covid-19 nos Açores. As notícias continuam a ser animadoras. No dia de hoje não foi registado nenhum caso positivo de Covid-19 nos Açores nas últimas 24 horas. Assim, continuamos com os números de ontem, 66 pessoas infectadas até ao momento. Tal como foi referido no dia de ontem por Tiago Lopes, temos neste momento 3 cadeias de transmissão nos Açores. 4 em São Miguel, 2 na Povoação e 2 em Ponta Delgada, 2 na Ilha Terceira, uma nos Biscoitos e uma em São Mateus e outra no Pico, em São Roque. Volto a lembrar que os Açores já registram uma pessoa recuperada. Dentro de poucos momentos, Tiago Lopes, responsável máximo pela Autoridade de Saúde Regional, entrará então aqui nesta sala para fazer o ponto de situação referente ao dia de hoje. Boa tarde a todos. Fazemos então um novo ponto de situação relativamente a ontem. Conforme havia transmitido, nós tínhamos 151 casos suspeitos. Desses 151 tivemos 85 com resultado negativo, 53 da Ilha de São Miguel, 2 da Ilha Terceira, 1 da Ilha de São Jorge e 29 da Ilha do Pico. 66 desses 151 aguardam ainda a colheita da amostra biológica ou resultado, sendo desses 66, 57 da Ilha de São Miguel, 7 da Ilha Terceira, 1 da Ilha Graciosa e 1 da Ilha do Faial. Até à meia-noite de hoje tivemos mais 66 casos suspeitos. Dentro destes 66, 22 já tiveram um resultado negativo, 17 da Ilha de São Miguel, 1 da Ilha Terceira, 4 da Ilha do Pico e 44 aguardam ainda colheita e resultado, 41 de São Miguel, 1 da Ilha Terceira e 2 da Ilha de São Jorge. Em termos de vigilâncias ativas, terminámos ontem o dia, ou pelo menos quando fizemos o briefing, com 2.937 pessoas em vigilância ativa. Temos hoje 2.775, sendo que dessas 2.775, 1.208 provenientes da linha de saúde Açores e 1.567 provenientes das delegações de saúde. Neste caso, 71 do Faial, 25 das Flores, 19 da Graciosa, 125 da Ilha do Pico, 129 da Ilha de São Jorge, 767 da Ilha de São Miguel, 27 da Ilha de Santa Maria e 404 daqui da Ilha Terceira. Em termos de internamentos, mantemos 13 pessoas internadas nos 3 hospitais da região, 4 no Hospital de Vinho Espírito Santo, 2 delas em cuidados intensivos, 7 no Hospital de São Espírito da Ilha Terceira, 3 delas em cuidados intensivos e 2 no Hospital da Horta, todas elas clinicamente estáveis, sendo que, entanto, dos doentes críticos, conforme já transmiti, estáveis dentro da sua criticidade. Temos 53 cidadãos em contexto domiciliário, 4 na Ilha do Faial, 1 na Ilha Graciosa, 7 na Ilha do Pico, 5 na Ilha de São Jorge, 28 na Ilha de São Miguel e 8 na Ilha Terceira. E conforme já transmitimos também anteriormente, temos um acompanhamento domiciliário, um utente em recuperação, por via de ter sido o primeiro caso positivo com recuperação na região autónoma dos Açores, neste caso daqui da Ilha Terceira, do concelho de Angra do Heroísmo. Temos, portanto, até ao momento, 66 casos positivos ativos na região autónoma dos Açores. Em termos de cadeias de transmissão, mantemos as mesmas 7 que eu já havia transmitido. Neste caso, 2 na Ilha Terceira, 2 cadeias de transmissão primárias, 4 na Ilha de São Miguel, 3 primárias e 1 secundária, e 1 na Ilha do Pico, também ela uma cadeia de transmissão primária. Desde o início do surto, também tenho colocado algumas vezes essa questão, e eu ainda hoje também na audição da Comissão de Assuntos Sociais também colocaram essa possibilidade, e portanto desde o início do surto até o momento nós já tivemos 1.140 casos suspeitos. Desses 1.140 casos suspeitos, 963 tiveram resultado negativo, 66, conforme eu referi, resultado positivo, encontram-se ativos. Tivemos também desses 1.140 um caso de recuperação e 110 aguardam ainda, como eu disse há pouco, aliás, não disse há pouco, temos neste momento 110 casos suspeitos na região e, portanto, aguardam ainda também colheita e análise laboratorial. Dentro destes suspeitos, desde o início do surto, dos 1.140, desses 1.140 temos 175 profissionais de saúde identificados, neste caso 8 da Ilha do Faial, 23 da Ilha do Pico, 125 da Ilha de São Miguel e 19 da Ilha Terceira.
Dizer relativamente a estes 175 profissionais da saúde, 9 têm resultado positivo para a infecção pelo novo coronavírus, 154 tiveram um resultado negativo e 12 deles ainda aguardam também colheita e resultado também laboratorial. Portanto, dentro destes, entanto, nós temos contatos próximos de alto e de baixo risco e, portanto, são estes, digamos assim, os números que, entanto, vos posso avançar, sendo que relativamente aos positivos já tínhamos transmitido também isso anteriormente e mantém-se. Temos o caso, entanto, de um médico, de um técnico superior de diagnóstica e terapêutica, 6 enfermeiros e um assistente operacional até ao momento, em termos daquilo que diz respeito de profissionais da saúde infectados pelo novo coronavírus. Deixarei agora aqui um espaço para vocês poderem colocar questões. Eu se calhar ia aproveitar a sua deixa, já que ontem tínhamos falado dos profissionais de saúde do H10, do Hospital de Ponta Delgada, tínhamos falado também da tal reorganização dos serviços. O facto de hoje haver 0 caso positivo ou nenhum caso positivo novo, é bom sinal em relação às análises que estiveram a fazer ontem no H10? Sim, conforme transmiti ontem e já havia transmitido também no dia anterior, nós tínhamos, entanto, uma série de contatos próximos identificados por via dos casos positivos que detectámos na Ilha de São Miguel, no caso concreto da cadeia de transmissão secundária que envolvia profissionais de saúde, neste caso do Hospital do Vinho Espírito Santo, e, portanto, fizemos uma série de testes a profissionais de saúde e a doentes, entretanto, também do Hospital do Vinho Espírito Santo, sendo que, entanto, ainda não temos toda essa amostra, digamos assim, concluída, tanto em termos de profissionais de saúde como de doentes que estiveram internados nos serviços também, onde os casos positivos também prestaram cuidados e, portanto, eventualmente ainda durante o dia de hoje ou amanhã já teremos esses resultados e, portanto, poderemos concluir, digamos aqui, todo o trabalho de apuramento dos contatos próximos de alto e de baixo risco destes casos positivos detectados no Hospital do Vinho do Espírito Santo, mas efetivamente é uma boa informação nós termos neste momento tantos contatos próximos com um resultado negativo, portanto é sinal de que efetivamente, sem querer depois, volto a dizer, estar a criar também falsas expectativas e a ter um ânimo, digamos assim, atempado de forma indevida, mas a verdade é que, entanto, demonstra que dentro do próprio hospital os profissionais de saúde também souberam, digamos assim, cautelar e tomaram as devidas recomendações também para a prevenção também da infecção. Infelizmente houve alguns casos de transmissão local, no entanto, poderia ter sido bastante mais, com um impacto bastante mais significativo na instituição, caso, entanto, não tivessem tomado essas medidas. Isto também é muito do trabalho da própria instituição, do Conselho de Administração, do grupo também do PPCIRA, também do controle de infecção. Falamos também de uma unidade de saúde que é acreditada internacionalmente já há vários anos e, portanto, já tem incutido, digamos assim, na sua cultura institucional também estes procedimentos e, portanto, eu penso que muitos destes resultados se devem, ao fim e ao cabo, entanto, também os profissionais de saúde, dos diferentes grupos profissionais, também terem, digamos, já uma boa prática naquilo que diz respeito à prevenção e controle da infecção. Só para, pelo menos da minha parte, concluir esta questão do H10, chegou a haver a reorganização do hospital que tinha falado há cerca de 2 dias, que estavam em conversações também com o Conselho de Administração. Nós tivemos conhecimento que tinham fechado uma enfermaria, creio que era de Medicina 1, acho eu. Já está feita esta reorganização dentro do hospital? Como eu disse, nós ainda temos alguns contactos próximos que ainda falta diagnosticar, digamos assim, ter o resultado laboratorial, tanto profissionais de saúde, bem como de alguns doentes, e quando falo doentes, daqueles que ainda poderão estar internados e aqueles que eventualmente também já terão tido alta clínica. E, portanto, mediante também esses resultados, pode ainda haver aqui alguma alteração dentro daquilo que eu referi anteriormente, em termos de reorganização interna também da atividade assistencial do Hospital do Vinho Espírito Santo. Vamos aguardar também pelos restantes resultados, sendo que até o momento, pelo menos dos que temos até à data, digamos que não nos faz prever que, entanto, teríamos de fazer uma reorganização tão intensa como teria que ser feita. Mas, de qualquer das formas, o Conselho de Administração também do Hospital do Vinho Espírito Santo, a parte também de todos nós, temos colaborado também no acompanhamento desta situação, também está em atualização permanente e, portanto, também qualquer eventualidade que possa surgir, depois também veremos de dar a melhor resposta também para dar resposta às necessidades. Tínhamos uma informação de que o Centro de Saúde da População poderia estar encerrado e, entretanto, já no pico, acho que havia 2 unidades de saúde que tinham encerrado, creio que em São Roque e nas Lajes do Pico, se não salvo erro.
Consegue-nos fazer um desenho do cenário em termos de unidades de saúde que estejam encerradas nesta altura nos Açores, para as pessoas também terem este ponto de situação, para saber onde é que se podem dirigir? Neste momento, no caso concreto da Ilha de São Miguel, temos o Centro de Saúde da Povoação, que está a aguardar também o resultado de análises laboratoriais também que irão ser feitas a contactos próximos que advêm, como eu referi há pouco, da cadeia de transmissão secundária que teve o envolvimento depois também de profissionais de saúde do Hospital de Vinho Espírito Santo, e com isto para dar nota efetivamente depois de toda esta rede, toda esta malha que nós temos permanentemente a funcionar, atendendo a que dos contatos próximos identificados dentro da instituição, como eu referi há pouco, alguns deles são doentes que já tiveram alta clínica e, portanto, fazendo esse rastreio, essa ligação epidemiológica, alguns deles detectámos já também, ou em contexto domiciliário, ou em contexto de estrutura residencial para idosos, ou unidade de cuidados continuados integrados, e, portanto, também foram feitas recolhas de amostras biológicas, e na sequência dessas pessoas terem sido identificadas como contatos próximos, também todos aqueles que contactaram, por sua vez, ou seja, é aquilo que eu às vezes tenho referido como os contatos próximos, primeira, segunda, terceira linha, como temos vindo a atuar sempre nessa tónica, aqui também se aplica o mesmo, ou seja, apesar de, entanto, por exemplo, ser um doente que, entanto, foi em contato próximo com um caso positivo dentro da instituição, neste caso uma unidade hospitalar, e estando agora numa outra estrutura, ou mesmo até em contexto domiciliário, todos aqueles que também contactaram com ele também são identificados como contatos próximos de segunda ou terceira linha, e, portanto, até esclarecimento cabal de toda esta situação, toda esta ligação epidemiológica e termos os resultados laboratoriais, estas pessoas devem ficar, entanto, digamos, de quarentena até termos esses resultados. Mas penso que, entanto, também durante as próximas horas, no máximo até amanhã de manhã, teremos esses resultados e depois, mediante os mesmos, podemos fazer na população o mesmo que, entanto, também se fez, neste caso, na Ilha do Pico, em que houve essa centralização depois também do serviço de urgência no Centro de Saúde da Madalena do Pico. Mas, havendo essa necessidade, depois também iremos fazer comunicado, como fizemos relativamente à Ilha do Pico, para informar, ao fim e ao cabo, entanto, depois, onde é que as pessoas se devem dirigir, neste momento, sendo que o serviço de urgência do Centro de Saúde da População, neste momento, por essa via já se encontra encerrado e, portanto, devem dirigir-se à unidade de saúde, neste caso, à unidade básica de urgência mais próxima, não se devem dirigir ao Centro de Saúde da População. Nas restantes ilhas, Graciosa, São Jorge, as unidades continuam a funcionar normalmente? Normalmente não continua, não é? Conforme já transmiti, nós já tínhamos dado há algumas semanas indicação para as unidades de saúde, dentro do possível e quando aplicável, de reduzir, digamos, o seu contingente de recursos humanos para metade, se fosse possível, de forma a, entanto, termos aqui, digamos que, uma reserva estratégica de profissionais de saúde que se fosse rendendo de 14 em 14 dias, de modo, entretanto, aqueles que estão a trabalhar também se desenvolverem sinais ou sintomas, há alguém que, entanto, os pode substituir. E aqueles que, entanto, também estão, digamos, em casa, também se desenvolverem sinais ou sintomas, haver aqui, digamos assim, uma redundância desses profissionais. E, portanto, não estão a funcionar normalmente como antes, diminuíram bastante a sua atividade assistencial dentro daquilo que é a sua carteira básica de serviços, portanto, fazem, digamos que, os cuidados mínimos neste momento, sendo que é tal coisa, havendo alguma situação fora daquilo que é expectável, entretanto, ao abrigo também dos seus planos de contingência, depois também se reorganizam, tanto em termos de recursos humanos como de espaços físicos e depois também, inerentemente, também da carteira básica de serviço e da atividade assistencial. Ontem havia dúvidas quanto a duas cadeias de transmissão local em Ponta Delgada, portanto ainda não se sabia a origem. Neste momento já há alguma novidade sobre essa matéria? Neste momento também ainda não. Nós ainda estamos a aguardar também resultados das análises que irão ser feitas para tentarmos ainda determinar, como fizemos na população também, digamos, os focos também dessas cadeias que foram identificadas no Conselho de Ponta Delgada. Ainda não temos essa informação. Nós passamos de um dia para o outro de 4 cadeias de transmissão local para 7. Isto pode ser um mau sinal, ou seja, podemos estar a caminhar mais rapidamente para um cenário de transmissão comunitária? O facto de nós identificarmos mais cadeias de transmissão vai ao encontro daquilo que tem sido a nossa prática aqui na região e que hoje de manhã tivemos a oportunidade de falar também com os senhores e as senhoras deputadas também na audição que tivemos da Comissão de Assuntos Sociais. A região autónoma dos Açores adotou uma estratégia, digamos assim, de realização de testes que vai para lá daquilo que, entanto, é o preconizado. Já tenho dito isso várias vezes e hoje tentámos, digamos assim, transmitir isso de forma mais concreta e vou tentar replicar, digamos assim, depois também para todos tentarem perceber.
Os testes que são feitos, de acordo com, entanto, aquilo que é a orientação da própria Organização Mundial da Saúde e do próprio Centro Europeu também de Prevenção e Controlo de Doenças, é de serem feitos testes a todos aqueles que, entanto, no caso da OMS, são identificados como casos suspeitos, e o diretor-geral da OMS, a expressão que utilizou e toda a gente, entanto, também memorizou, que é o testar, mas ele disse testar naqueles que, entanto, são casos suspeitos, ou seja, naqueles que têm sinais ou sintomas de infecção respiratória. Esta é a posição da Organização Mundial da Saúde. Por seu lado, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças defende que se vá testar, digamos assim, para lá também daqueles que apresentem sinais ou sintomas. E é isso que nós estamos a fazer neste momento na região, precisamente para que é a estratégia que tanto a Organização Mundial da Saúde como o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças defendem, que é diagnosticar, testar, para nós, entanto, podermos quebrar as cadeias de transmissão. E é isso que nós estamos a fazer ao longo dos últimos dias. Claro que, entanto, quando tentamos testar cada vez mais e identificar e diagnosticar os positivos e os negativos, acabamos inevitavelmente por descobrir mais cadeias de transmissão. E, portanto, mais cadeias de transmissão, mais casos positivos, às vezes pode dar nota de que, efetivamente, o pico está, digamos assim, o pico não, a evolução do surto está a crescer de forma mais significativa, mas como vimos agora nos últimos dias, não significa propriamente isso, ou seja, significa que nós efetivamente estamos no terreno a testar cada vez mais e para lá daquilo que, entanto, é o recomendável. E, portanto, por essa via nós conseguimos perceber melhor depois também o panorama das diferentes ilhas e aprofundar melhor o conhecimento também das cadeias de transmissão. E por isso é que eu digo, é normal que, entanto, continuando a testar cada vez mais, possamos identificar mais cadeias de transmissão. Desde que elas sejam cadeias de transmissão primárias, digamos que não será, digamos assim, esse o principal motivo de preocupação pelo número que elas podem ter. É preciso que elas sejam muito circunscritas e não passem a secundárias, terciárias e depois, eventualmente, a transmissão comunitária. Já que falamos da OMS, eu gostava de colocar-lhe uma questão sobre uma questão que temos ouvido muito nos últimos tempos, que tem a ver com a utilização de máscaras, utilização generalizada ou não. Neste momento a DGS também parece estar a abrir um bocadinho a porta para isso, portanto para a utilização generalizada, e eu perguntava-lhe qual é que é a opinião da Autoridade de Saúde Regional sobre essa matéria. Neste momento na região, como já disse também algumas das vezes, nós estamos em fases diferentes comparativamente ao território nacional, continental. Estando em fase de mitigação, entanto, o território continental tem que começar a perspectivar depois também outras medidas, digamos, de exceção, para além daquelas que, entanto, estavam preconizadas para a fase de contenção alargada e para a fase anterior, para a fase de contenção. Claro que, entanto, está a ser discutido e tem sido, de certa forma, polémico também a discussão em torno da utilização ou não utilização das máscaras na via pública por qualquer cidadão. A Direção-Geral da Saúde já se pronunciou relativamente a isso e, de certa forma, elencou uma série de situações que identifica como recomendáveis para a utilização de máscara, mas é de tal forma também a quantidade de situações que acaba por quase de se generalizar o uso da utilização da máscara na via pública. Não está fora da equação, digamos assim, também, num futuro próximo, digamos assim, entrando a região também numa fase de mitigação e entrando também numa fase em que temos que utilizar outras medidas de exceção e que muitas vezes não são compreendidas porque contrariam as posições anteriores, mas a DGS tomou essa posição anterior porque estava numa fase de contenção e depois passou para a fase de contenção alargada e agora está na fase de mitigação. E, portanto, dentro daquilo que foi a análise que fez da evolução do surto, também território continental, entendeu que poderia ser, digamos, uma forma de tentar conter ainda a disseminação da infecção pelo novo coronavírus em território continental. Neste momento na região não se recomenda, digamos assim, a utilização da máscara por via daquilo que nós já temos transmitido, desde que, entanto, qualquer um de nós utilize as regras de etiqueta respiratória, o distanciamento social e, de preferência, a tal história novamente, o não sair de casa e evitar as saídas apenas e só para aquilo que, entanto, é estritamente essencial e indispensável, é mais eficaz propriamente a máscara, porque é aquilo que nós muitas vezes até vemos e todos aqueles que, entanto, também estão... Todos nós que estamos aqui vemos também a televisão, nomeadamente, vemos as pessoas com as máscaras e depois andam sempre a puxar para cima e para baixo e a alargar e etc. Ou seja, quando vão com as mãos mexer na máscara, quando vão depois a mão que mexeu na máscara mexer noutra coisa qualquer, já estão possivelmente a potenciar um foco de infecção. E por isso é que as máscaras não são recomendadas, porque, entanto, é só naqueles casos em que efetivamente a pessoa está a tossir, está a espirrar com frequência, então aí sim coloca a máscara para proteger os outros, para que não possa, como eu disse ontem, nomeadamente, através das suas secreções, entanto, transmitir a infecção.
Neste momento, desde que, entanto, qualquer um de nós siga as regras de distanciamento e de etiqueta respiratória, é o mais simples e o mais eficaz que nós podemos ter neste momento. Ontem falou aqui da cadeia de transmissão nos biscoitos e disse que o doente que originou essa cadeia tinha tido contacto com tripulantes. Estamos aqui a falar de uma situação de contágio em evacuações aéreas e se sim, se há mais do que um? Não, entretanto foi na história de uma viagem realmente que veio do exterior para a região e que entretanto efetivamente diagnosticou-se que um dos tripulantes teve infecção pelo novo coronavírus, teve resultado positivo em território continental e, portanto, por via desse conhecimento, depois também identificámos, como fizemos das outras vezes também, neste caso a aeronave, o voo e os passageiros. Dentro da identificação que nós fizemos dos passageiros e dos testes que nós fizemos, efetivamente tivemos, entanto, um caso positivo e que, não havendo, digamos assim, outra ligação epidemiológica, foi estabelecida precisamente pelo facto de, entanto, ter contactado com esse caso positivo que vinha a bordo da aeronave. Daí, entretanto, aconteceu depois a tal transmissão local e a cadeia de transmissão primária que foi identificada na freguesia dos biscoitos, precisamente porque depois houve ali um contacto próximo também, nomeadamente com alguém do agregado familiar e que por essa via, entanto, transmitiu também a infecção. É uma cadeia de transmissão local, é uma cadeia de transmissão primária que está, de certa forma, também confinada, não invalidando também, neste caso concreto, também como eu transmiti hoje, ainda estamos a aguardar também alguns resultados também de colheitas de amostras biológicas que foram feitas aqui na terceira e que estão ligadas também com essa cadeia de transmissão. Portanto, estamos sempre a apurar mais informação e se identificarmos contatos próximos, nem que seja amanhã ou depois de amanhã ou dentro de uma semana, mas que esteja relacionado com aquele caso positivo, iremos testar para tentar perceber ao fim e ao cabo, como eu disse há pouco, se essa cadeia de transmissão está confinada ou se eventualmente deu origem a tanta outra. Deu aqui os números dos profissionais de saúde que já foram testados. Tem números dos doentes do Hospital de Divino Espírito Santo que também tenham sido testados? Neste momento temos um que, entanto, foi testado e que teve resultado positivo. Agora, o número concreto, entanto, daqueles que já tiveram alta e que estão a ser testados, poderei dar-vos amanhã, que não tenho neste momento agora preciso esse número, mas foram identificados vários contatos próximos e, mais uma vez, mesmo até de todos os serviços que eventualmente, porque isso também aconteceu, alguns dos profissionais de saúde acabaram por serem mais do que um serviço e, portanto, fomos atrás mesmo até de todo esse percurso e fomos aos outros serviços e identificámos também os profissionais e também os doentes que lá estiveram internados e, portanto, como devem compreender, por isso é que nós temos acima das centenas de casos suspeitos identificados nos últimos dias, precisamente por causa disso, porque identificámos muitos contatos próximos, trabalho feito pelas delegações de saúde e estamos neste momento ainda a aguardar aqui os resultados de alguns deles, neste caso concreto de doentes que estiveram internados no Hospital de Divino Espírito Santo. Estamos do Açoriano Oriental. Quanto aos 15 açorianos provenientes de um cruzeiro na Austrália que já estão há 13 dias em Lisboa alojados num hotel a suportar as respectivas despesas, já há uma data para poderem regressar à região e serão ressarcidos dos custos desse alojamento? Neste momento, esse grupo de passageiros que esteve no referido cruzeiro e de açorianos e açorianas residentes aqui na região estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde locais, nomeadamente em território continental. Portanto, estamos em articulação também com as autoridades de saúde do continente e, portanto, quando realizarem também todo o seu período de quarentena, também os testes, se assim for entendido também pelas autoridades de saúde no continente e estiver, digamos, salvaguardada também, digamos que a minimização também do potencial de infecção que eles possam ter, claro que, entanto, depois também iremos proceder, assim possível, também ao seu regresso. Também do Açoriano Oriental questionam qual o número de camas dos serviços de cuidados intensivos da região, se há capacidade para aumentar caso seja necessário. Neste momento na região nós temos 14 camas de cuidados intensivos, ou seja, neste caso concreto do Hospital de São Espírito da Ilha de Ceia nós temos 8 camas de cuidados intensivos, no Hospital de Divino Espírito Santo temos 14, peço desculpa, não, entanto fiz aqui mal a conta, desculpa, temos 14 no H10, temos 8 no Hospital de Santo Espírito, temos 4 no Hospital da Horta e, portanto, dentro deste número de vagas que nós temos em cuidados intensivos, para já, dentro dos 5 que nós temos neste momento internados, doentes críticos, no âmbito da infecção pelo novo coronavírus,
são capazes de dar a resposta como devem compreender, não invalida que, entanto, ao abrigo do plano de contingência que cada uma destas unidades hospitalares também preparou, sejam depois providenciadas mais vagas, digamos assim, mais camas, com capacidade de ventilação mecânica e também monitorização de sinais vitais, a parte depois também de perfusão, de infusão de terapêutica também, se assim for necessário, para dar assistência também a mais doentes críticos, caso ultrapasse este número que nós temos neste momento de vagas no âmbito dos casos intensivos. Do Correio dos Açores perguntam relativamente ao caso positivo do Nordeste, quantos casos suspeitos e em vigilância ativa estão relacionados com este caso? Conforme tenho transmitido das outras vezes, é um caso isolado do Nordeste. Pronto, eu, dentro da reserva que tenho tido, sendo um contexto muito próprio, muito particular, identificando um caso positivo no Conselho do Nordeste, identificando depois os contatos próximos, eu gostaria de não me alongar, digamos assim, também nessa identificação, para que, entanto, depois não se começassem a fazer contas de somar, digamos assim, e a identificar, seja quem é, que, entanto, é dali do Conselho e que possa, então, ter contactado com o caso positivo. Portanto, eu, se me permitem, não gostaria de aprofundar, ao fim e ao cabo, entanto, esse número de contactos próximos desse caso positivo. O Correio dos Açores também questiona, o CDS-PP Açores apresentou um projeto de resolução na Assembleia Legislativa Regional que pretende a realização de testes de despiste da Covid-19 a toda a população, com prioridade para recursos humanos da saúde, forças de segurança e funcionários da administração pública. Em que medida isto é viável, tendo em conta os recursos humanos e laboratoriais para dar corpo a esta intenção? A medida não é viável, não é pela questão até dos recursos materiais nem dos recursos humanos, é inviável, digamos assim, pela eficácia e pela eficiência da medida. Já tive a oportunidade também, acho que foi ontem, de transmitir isso. Imaginemos então esse cenário, ou seja, entanto da proposta feita pelo CDS-PP Açores, de que iríamos testar toda a população, ou os profissionais de saúde todos, ou as forças de segurança todas. Testavam-nas hoje todas e tinham um resultado negativo. Entretanto, iam para o seu domicílio, iam para o seu contexto laboral, contactavam com alguém positivo. Infectavam-se, entanto, pelo novo coronavírus. Voltavam amanhã, entretanto, novamente a trabalhar. Tínhamos o resultado da véspera, era negativo. E estava tudo sereno, tudo calmo, como se nada tivesse passado. E, entanto, isso não nos assegura, efetivamente, aqui a condição na região de estarmos livres, digamos assim, de cadeias de transmissão e de infecção pelo novo coronavírus. É contraproducente fazer, neste momento, dentro do contexto atual, quer rastreios em massa, quer, entanto, diagnósticos ou testes laboratoriais a todos e a qualquer um, porque não nos permite, efetivamente, ir ao encontro daquilo que eu disse há pouco, que são as orientações e recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, que é quebrar cadeias de transmissão. Quando nós começamos a testar ad hoc, sem qualquer tipo de critério, não estamos depois a aferir as cadeias de transmissão. Se eu testar, digamos assim, a vocês todos, depois não consigo saber com quem é que vocês estiveram e saber, digamos assim, a ligação entre vocês para descobrir o foco de uma eventual cadeia de transmissão. Pode haver uma série delas. Isso poderá ser viável numa fase, digamos, posterior de transmissão comunitária e, digamos, já quase em ato de desespero. Agora, nesta fase, não faz qualquer tipo de sentido. Questões da Nó Revista. Em relação aos profissionais de saúde infectados, já identificaram os canais de transmissão destes para os utentes? Sim, já identificámos neste caso uma cadeia de transmissão secundária, como eu disse há pouco, que teve origem no Conselho da Povoação, na cadeia de transmissão primária, que foi desencadeada, volto a dizer, entanto, por um residente no estrangeiro que esteve de férias aqui na região. E foi identificado, entanto, esse contacto, mas ainda está a ser apurado, como eu transmiti há pouco, também por via dos diagnósticos, também dos testes laboratoriais que iremos fazer também aos contactos próximos forem identificados. Também da Nó Revista, foi dito que o período de transmissão do vírus pode ir até 21 dias. Dos canais de transmissão identificados, quais é que já podem ter um controle efetivo e dados como concluídos? Neste momento, já tive a oportunidade também de dizer isso. O que está, de certa forma, padronizado são os 14 dias de período de contágio. Fala-se, há poucos estudos ainda, digamos assim, nesse sentido, que apontem de forma concreta e evidenciada para os 21 dias, mas apesar disso, nós na região, entanto, volto a dizer, estamos a pegar também por excesso, ou seja, aqueles que já teriam terminado o seu período de quarentena, passados os 14 dias, alguns deles estamos a recomendar, entanto, também o prolongamento desse período de quarentena por via de ligações que nós estabelecemos
ou por terem partilhado lugares próximos a bordo de uma aeronave, de uma ligação marítima, de serem familiares, serem amigos, trabalharem no mesmo contexto laboral, nós estamos, entanto, a prolongar esse período de quarentena. E, eventualmente, mesmo até em alguns dos casos, se assim for necessário também para dissiparmos, eventualmente, algumas dúvidas, fazer também os testes laboratoriais. E, portanto, nesse sentido, independentemente se é 14, se é 21, nós estamos, entanto, a cumprir todos estes prazos e estamos mesmo até, em alguns casos, a excedê-los. Também da Não Revista, no Hospital de Angra e de Ponta Delgada, quantos testes existem no momento disponíveis a serem realizados? Relativamente aos testes, também para tentar esclarecer novamente a situação dos testes. Nós não conseguimos identificar um número concreto de testes. Tentar explicar isto novamente, ou seja, os kits de reagentes que são utilizados podem analisar uma série de amostras biológicas e, portanto, quando nós temos um kit de reagente que consegue processar, por exemplo, num dia 20 ou 30 ou 40 amostras biológicas, é certo que, entanto, se fizermos uma média, conseguimos, entanto, ter, de certa forma, entanto, aqui um número. Mas fazer, entretanto, apontar para, dentro dos kits reagentes que temos, o número de amostras ou o número de testes que nós iremos conseguir fazer, não conseguimos fazer com rigor. Portanto, será um número, por si só, que irá satisfazer, digamos, eventualmente uma curiosidade, mas que não tem valor absolutamente nenhum, porque tudo depende da evolução do surto e do número de casos suspeitos que nós possamos ter. E, portanto, isso varia dia para dia, consoante as amostras biológicas que nós escolhemos e consoante aquelas que depois nós processamos a nível laboratorial. Questões da Rádio Horizonte. Já houve alguém nos Açores que tenha dado negativo num primeiro teste e que em dias seguintes tenha testado positivo? Que tenha dado negativo e depois de dado negativo, não. Positivo, neste momento, entanto, até à data, não tivemos nenhum caso desses. Acredita que se o Governo da República tivesse permitido o encerramento dos aeroportos, a situação seria melhor nos Açores? Relativamente ao encerramento dos aeroportos, penso que, entanto, digamos que já chover sobre o molhado, digamos assim, passado todas estas semanas, é um assunto que, entretanto, já é não assunto, digamos assim. Portanto, entramos depois já na história dos X, não é? Se tivéssemos feito assim, se tivéssemos feito de outra forma, portanto, aconteceu o que aconteceu, ao fim e ao cabo, com essas cartas que nós tivemos que jogar e é com essas cartas que nós, ao fim e ao cabo, temos os resultados que temos hoje e que hoje transmiti. E, portanto, é com isso que nós temos que pensar no presente para o futuro e, portanto, é com isso que nós temos que contar. Tiago Lopes, então, a atualizar aqui toda a informação referente ao dia de hoje sobre a Covid-19 nos Açores. Volto a relembrar que hoje não houve nenhum caso positivo na região para a Covid-19. Olhando também outra vez para os números, continuamos então com 66 casos positivos. Lembrar que o Corvo, as Flores e Santa Maria são as ilhas sem casos positivos até ao momento. Existem agora 110 casos suspeitos e cerca de 2.700 pessoas estão sob vigilância ativa. Há também neste momento 13 pessoas internadas na região. Destas 13, 5 estão nos cuidados intensivos. Amanhã, como sempre, voltamos para mais uma conferência de imprensa às 16 horas. Até lá, se pode, como é todos os dias apelado, fique em casa.